Pensa num dia, 5 de setembro de 1992. O sol daquele fim de verão no Arizona, Estados Unidos, batia forte, esquentando as pedras e os pinheiros da Floresta Nacional de Prescott. Um lugar que, de tão grande, parece que engole o som, sabe? Onde o silêncio só é quebrado pelo vento ou por um bicho do mar. Muita gente vai para lá para esquecer da vida, para respirar um ar puro, mas tem gente que acredita que lugares assim, afastados de tudo, não esquecem de nada. Eles guardam segredos. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo, minha amiga. Eu sou um desse. Eu acredito que a Terra tem memória. E a história de hoje é a prova mais cabal disso. Uma prova que veio de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia esperar. Porque a solução para um dos mais angustiantes casos de desaparecimento daquela região não veio da mente de um detetive genial, nem de uma mega operação policial com helicópteros e cães farejadores. Não. Ela veio do focinho curioso de um cachorro de estimação chamado Baron, num passeio de domingo que tinha tudo para ser comum. Fica aqui comigo, porque você vai entender como a lealdade de um animal e um golpe de sorte, ou talvez destino, desenterraram uma verdade que ficou escondida por 4 longos e dolorosos anos. Essa história mexe com a gente, porque mostra que a resposta para um sumiço sem explicação pode estar, literalmente, debaixo dos nossos pés. A dor de uma família que não sabe o que aconteceu com quem ama é uma ferida que não fecha, um vazio que ecoa a cada dia. E hoje, vamos ver como essa ferida começou, finalmente, a cicatrizar por causa de um herói de 4 patas. Para a gente entender o tamanho do nó que foi desatado naquele dia de setembro, a gente precisa voltar um pouco no tempo. 4 anos antes, para ser mais exato. Era 16 de outubro de 1988. Pamela Pitts era uma moça de 19 anos, cheia de vida, daquelas que a gente vê e pensa que tem o mundo pela frente. Naquela noite, ela foi com o namorado a um evento, um rodeio ali na região de Prescott. Festa, gente, música, um cenário de alegria. Mas foi ali, no meio daquela muvuca toda, que a alegria acabou e o pesadelo começou. Pamela foi vista pela última vez nesse evento. Depois dali, sumiu. Desapareceu como fumaça. Ninguém viu. Ninguém ouviu nada. O carro dela foi encontrado abandonado dias depois, num lugar ermo, mas dela, nem sinal. É aí que começa o drama de todo desaparecimento misterioso. A polícia começa a investigação. As perguntas que não têm resposta começam a se empilhar. Onde ela foi? O que aconteceu? Foi por vontade própria? Alguém a levou? O namorado que estava com ela foi o primeiro a ser interrogado, claro. Mas a conversa não levou a lugar nenhum. Sem provas, sem testemunhas, sem um corpo, a investigação de desaparecimento empacou. A família, desesperada, espalhou cartazes, deu entrevistas, fez tudo o que estava ao alcance. Mas a floresta de Prescott é imensa. Um labirinto de árvores e cânion. Procurar por alguém ali é como procurar uma agulha num palheiro do tamanho de um estado. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e os meses se transformaram em anos. O caso da Pamela Pitts virou mais um daqueles arquivos empoeirados na prateleira de casos não resolvidos. Uma estatística fria. Para a polícia, um quebra-cabeça sem peças. Para a família, uma tortura sem fim. É a pior parte dessas histórias de desaparecidos. A falta de um ponto final. A esperança briga com o desespero todo santo dia. E enquanto a vida seguia para todo mundo, para a família da Pam, o tempo tinha congelado naquela noite de outubro de 1988. Eles viviam num limbo, presos a um sumiço sem explicação que a lei dos homens parecia incapaz de decifrar. Mal sabiam eles que a lei da natureza, de um jeito todo torto, estava prestes a dar uma resposta. E a vida seguiu, né? 4 anos é muito tempo. A poeira assenta. As memórias começam a ficar turvas. E a esperança, coitada, vai ficando magrinha. Magrinha. Os casos não resolvidos têm essa característica cruel. Eles se tornam parte da paisagem. Uma história triste que os mais velhos contam. Um aviso para os mais novos. O desaparecimento da Pamela Pitts era exatamente isso. Um fantasma que assombrava a comunidade. A investigação de desaparecimento, que começou a todo vapor, foi perdendo força. Pessoas desaparecidas em áreas rurais, como aquela, enfrentam um desafio extra. A vastidão do terreno
É uma aliada de quem quer esconder algo. Não há câmeras de segurança em cada esquina. Não há um mar de gente para servir de testemunha. É só você, a terra e os segredos que ela guarda. A polícia fez o que pôde na época, mas sem novas pistas, o que mais poderiam fazer? O foco muda. Novos crimes acontecem. A vida exige atenção. E o arquivo de Pamela Pitts foi para o fundo da gaveta. É uma realidade dura, mas é a realidade de muitos casos reais de desaparecimento. A dor da família, no entanto, essa não vai para gaveta nenhuma. Ela fica ali, latejando, a cada data comemorativa, a cada aniversário, a cada vez que eles viam uma moça na rua com a mesma idade que a Pam teria. Esse tipo de sumiço sem explicação corrói a alma. Você não tem um túmulo para visitar, não tem um corpo para chorar. Você tem apenas o vazio, a pergunta que ecoa na cabeça: de onde você está? E era nesse cenário de esquecimento e dor silenciosa que o dia 5 de setembro de 1992 amanheceu. Um casal, querendo aproveitar o dia bonito, decidiu fazer um piquenique na floresta de Prescott. Levaram seu cachorro, um pastor alemão chamado Baron, um cachorro grande, esperto. Para eles, era só mais um dia de folga. Para Baron, era um mundo de cheiros novos para explorar. E foi essa curiosidade canina, essa coisa pura e instintiva de um bicho, que estava prestes a tropeçar numa verdade que 4 anos de investigação humana não conseguiram encontrar. Imagina a cena. O casal estende a toalha no chão, abre a cesta de piquenique. O cheiro de sanduíche se mistura com o cheiro do mato. Baron, o cachorro, tá solto, feliz da vida, correndo para lá e para cá. De repente, ele para. O focinho no chão, o rabo agitado. Ele farejou algo que prendeu a atenção dele mais do que qualquer esquilo ou coelho. Um cheiro diferente. E começou a cavar. Cavava com uma vontade, uma insistência que chamou a atenção dos donos. O que será que esse bicho achou? Devem ter pensado. No começo, acharam que era um osso de algum animal selvagem, um veado, talvez. Coisa comum de se achar no meio do mato. O cachorro volta, todo orgulhoso, trazendo na boca o que ele desenterrou. Era um osso. Mas tinha algo estranho naquele osso. Parecia humano. O coração do casal deve ter gelado na hora. Eles se aproximaram do buraco que Baron tinha feito e, com um misto de medo e curiosidade, olharam lá dentro. Eita, meu Deus! O que eles viram ali mudou tudo. Não era só um osso, havia mais. E semi-enterrado estava um crânio humano. Nossa Senhora! Aquele piquenique de domingo tinha acabado de virar uma cena de crime. A tranquilidade da floresta se quebrou com o peso daquela descoberta. Pensa no choque. Você sai de casa para relaxar e dá de cara com a morte. Uma morte antiga, esquecida ali. Eles fizeram a única coisa que podiam fazer. Correram para o telefone mais próximo e ligaram para a polícia. Aquele chamado mudou o status do caso de Pamela Pitts, de desaparecimento misterioso, para asa investigação de homicídio. O focinho de Baron tinha feito o que olhos humanos não conseguiram. Ele não achou só ossos, ele achou o primeiro fio de um novelo que estava embolado há tempo demais. A partir daquele momento, a poeira daquele arquivo antigo ia ser soprada para longe, e a busca por respostas, a verdadeira investigação de desaparecimento, ia recomeçar com uma força total. Tudo por causa de um cachorro. Quando a polícia chegou, a coisa ficou séria. Isolaram a área, e a equipe de peritos começou um trabalho minucioso, quase arqueológico. Aquele pedaço de chão na floresta de Prescott virou um centro de operações. Cada centímetro de terra era peneirado. E eles encontraram mais. Encontraram o que restava de um esqueleto humano, junto com alguns pertences. A primeira pergunta, a mais importante de todas, era: quem era aquela pessoa? Como confirmar a identidade depois de tanto tempo? Aí entra a tecnologia, a ciência que não se abala com o passar dos anos. Os restos mortais foram levados para o laboratório de um antropólogo forense. O trabalho dele é como o de um detetive que lê histórias nos ossos. Ele consegue dizer o sexo, a idade aproximada, a altura. E os primeiros resultados já batiam com a descrição de Pamela Pitts. Mas era preciso ter certeza absoluta. A confirmação veio da arcada dentária. Sabe aquela ficha que a gente tem no dentista? Com o registro de cada dente, cada obturação? Pois é, aquilo é uma identidade quase tão única quanto uma impressão digital.
Os peritos compararam os registros dentários da ossada com a ficha de Pamela, que estava no arquivo de pessoas desaparecidas. E aí, não teve mais dúvida. Bingo! A ossada encontrada pelo cão Barron era, sem sombra de dúvida, de Pamela Pitts. Aquele sumiço sem explicação que durou 4 anos finalmente tinha um rosto, um nome. Foi um momento agridoce para a família. A confirmação da morte trouxe uma dor imensa, a dor da perda definitiva. Mas, ao mesmo tempo, trouxe um certo alívio. O alívio de finalmente saber, de acabar com a tortura do "we say". Agora eles tinham um corpo para enterrar, um lugar para levar flores. A incerteza tinha acabado. Mas uma nova fase da angústia começava. Se o desaparecimento misterioso estava solucionado, a pergunta agora era outra, e talvez ainda mais pesada. Quem fez isso com ela? A investigação de desaparecimento tinha morrido, mas a investigação de assassinato estava apenas nascendo. Com a identidade confirmada, a polícia reabriu o caso com força total. Agora eles não estavam mais procurando uma pessoa desaparecida. Estavam caçando um assassino. A investigação voltou ao ponto de partida. À noite de 16 de outubro de 1988, o namorado da época que estava com ela no rodeio voltou a ser o foco principal. E a história começou a se desenrolar de um jeito sombrio. As investigações apontaram para o envolvimento dele e de outros conhecidos com um infame clube de motociclistas, os Hells Angels. Eita! Aí o negócio engrossou. O que parecia ser um simples sumiço sem explicação começou a revelar uma trama muito mais perigosa por baixo. A teoria da polícia era que Pamela, de alguma forma, teria se tornado uma testemunha de alguma atividade ilegal do grupo. Ela sabia demais, e por isso foi silenciada. É uma das verdades mais duras dos casos reais de desaparecimento. Muitas vezes, o perigo não é o estranho na escuridão, mas alguém que a vítima conhecia, alguém do seu círculo de convivência. O caso se arrastou. Um dos suspeitos, Paul Eichheid, um membro do clube de motociclistas, acabou se tornando um dos homens mais procurados dos Estados Unidos. Ele fugiu, ficou foragido por mais de uma década, vivendo com outra identidade na Argentina. Mas a justiça, meu amigo, às vezes tarda, mas não costuma falhar. Ele foi capturado em 2011 e extraditado para os Estados Unidos para finalmente enfrentar o julgamento. A história de Pamela Pitts serve como um alerta danado para todos nós. Mostra como o envolvimento com as pessoas erradas pode levar a um caminho sem volta. Um desaparecimento misterioso que, no fim das contas, não era tão misterioso assim. Tinha um motivo, culpados, uma rede de segredos que só foi exposta por causa de um cachorro que resolveu cavar no lugar certo, na hora certa. É de arrepiar pensar que, sem a curiosidade do Barron, talvez essa verdade nunca tivesse vindo à tona. Pamela seria para sempre mais um rosto em um cartaz de pessoas desaparecidas, e sua família viveria para sempre na escuridão da incerteza. No fim das contas, o que essa história toda nos ensina? Primeiro, que a esperança nunca deve morrer, mas que a resposta pode vir das formas mais inesperadas possíveis. Um cachorro, um passeio de domingo, um acaso. Isso mostra que, por mais que um caso pareça frio, esquecido, um detalhe, uma única peça fora do lugar, pode mudar tudo. A natureza, que pareceu cúmplice ao esconder o corpo por tanto tempo, foi também quem revelou o segredo através de uma de suas criaturas. É uma ironia danada, né? Quantos outros segredos a Terra ainda guarda por aí? Quantos outros casos não resolvidos estão apenas esperando um golpe de sorte, um animal curioso ou uma chuva mais forte para virem à tona? A gente nunca vai saber. Fica a reflexão sobre a importância de cada detalhe numa investigação de desaparecimento e o poder da ciência forense, que mesmo anos depois, conseguiu dar um nome e uma história àqueles ossos. E fica principalmente o alerta. A história da Pamela Pitts é trágica, mas é uma lição. Preste atenção nas suas companhias. Às vezes, o lobo não está na floresta, mas sentado do seu lado, vestido em pele de cordeiro. É preciso ter cuidado, ter um pé atrás. O que você acha que teria acontecido se o Barron não tivesse achado nada naquele dia? A polícia teria, eventualmente, encontrado outra pista? Ou esse seria mais um daqueles mistérios eternos? Comenta aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião.
Vamos prosear sobre isso. É importante a gente discutir esses casos reais de desaparecimento para aprender com eles e se cuidar sempre. A gente nunca sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Agora que você aprendeu como um detalhe mínimo pode resolver um caso, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como rastros digitais, quase invisíveis, estão solucionando casos de desaparecimento que a polícia já tinha desistido. Você vai ver que a tecnologia de hoje é o rascão farejador do nosso tempo. Um abraço e se cuida.